Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Daniel no capítulo 11. Que no fundo este capítulo 11, como nós já explicamos, é uma continuação daquilo que iniciou no capítulo 10 e que terminará no capítulo 12. Então temos aqui um bloco de 3 capítulos que vai falar acerca da visão de Daniel e de alguma forma dá ainda continuidade ao capítulo 9, aquela famosa oração de Daniel. Nós no último programa vimos como as profecias de Daniel se cumpriram de uma forma literal, de uma forma integral e completa. E realmente é interessantíssimo podermos nós, a esta distância, olhar para os textos bíblicos e poder ver este cumprimento tão exato da palavra de Deus. Daniel traz uma revelação daquilo que iria acontecer na sequência do Império Babilónico. Ele próprio estava a experimentar, digamos assim, o viver aquelas profecias que ele tinha recebido, pois já estava no Império Medo-Persa, já vivia neste período, e de facto é tremendo nós podermos ver a palavra de Deus a acontecer. No fundo, ser protagonistas da história na primeira pessoa, pessoas que fazem parte daquilo que Deus tinha dito que iria acontecer. Então é neste contexto que nós nos encontramos e estamos aqui no capítulo 11 do livro de Daniel e eu gostaria de ler a partir do verso 15. Nós, no entanto, hoje não vamos entrar em tantos detalhes históricos, talvez alguns dos nossos ouvintes gostaram, talvez outros nem tanto, depende dos nossos hobbies e do nosso gosto. Há pessoas que gostam muito de história e nesse sentido no último programa tentámos ir detalhadamente verificando cada aspecto da história que já se cumpriu nesta profecia de Daniel. Nós hoje vamos tentar ficar com aspectos mais gerais, aspectos espero eu que sejam mais relevantes até para nós, em vez de ficarmos só com os aspectos históricos, que nós também temos aqui. Portanto, iremos, como é óbvio, analisar, porque esta profecia tem a ver também com a história. Então diz assim o verso 15 deste capítulo 11 do livro de Daniel. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Então, mais uma vez, temos aqui esta descrição, e estamos já na altura em que o Império Grego foi dividido em 4 grandes frações, e temos então aqui o Reino do Norte e o Reino do Sul, que estão em constante batalha. Então nós vemos aqui que esta constante batalha entre o Norte e o Sul, entre estes 2 generais de Alexandre o Grande e as suas descendências, como é óbvio, vai provocar uma tensão tremenda, como diz aqui o texto bíblico, na Terra Gloriosa. E aqui a Terra Gloriosa refere-se mais uma vez à nação de Israel. Todas estas profecias que nós encontramos aqui no texto de Daniel visam ou têm como objetivo esclarecer um pouco o que vai acontecer à nação de Israel durante este período. Ou seja, temos que relembrar que durante a Velha Aliança, portanto o Antigo Testamento, a nação de Israel era o foco, era o centro da atenção da parte de Deus. Isto não quer dizer que Deus não se preocupava com as outras nações. Isto foi a ideia que alguns israelitas tiveram e tornaram-se extremamente fechados sobre si próprios, mas Deus queria utilizar a nação de Israel para levar a luz, o amor de Deus, o conhecimento da palavra de Deus a todos os povos. Este sempre foi o desejo do coração de Deus. Hoje Deus transferiu essa responsabilidade para a Igreja e Deus espera que cada um de nós, como cristãos, possamos ser luz e sal neste mundo. Possamos ser, de facto, pessoas que testemunham do amor de Deus, pessoas que testemunham da paz interior que encontram em Cristo Jesus.
Aliás, nós sabemos, não é novidade nenhuma, mas nós sabemos que o mundo hoje, de uma forma geral, vive com uma doença tremenda. Já é considerada a doença do século, que é a depressão. Há extremamente pessoas deprimidas, pessoas que estão abatidas, há pessoas em larga escala no mundo inteiro que sofrem desse mal. Poderíamos dizer que é um mal da alma, um mal do espírito, um mal do interior da pessoa. É verdade que precisamos de recorrer aos médicos para que eles nos possam ajudar, mas acima de tudo creio que tem a ver com o nosso encontro com Deus, com a paz de espírito que Deus pode trazer a cada um de nós e de facto nós, Igreja, aqueles que são cristãos verdadeiros, têm esta responsabilidade de levar àqueles que não conhecem o amor de Deus e a paz de Deus. Então, quando nós deixamos de fazer isso, de facto, perdemos, no fundo, o foco do nosso objetivo de existir. E foi o que aconteceu aqui à nação de Israel. E por isso Deus, então, agora está a falar através de outras nações, porque Deus sempre se interessou pelas pessoas, pelos seres humanos, independentemente se a Igreja e a nação de Israel estavam ou não a cumprir o seu papel na história. E por isso mesmo, agora Israel, neste contexto aqui de Daniel, está num foco, no meio de uma tensão, de uma guerra, que está a acontecer entre um reino do norte e o reino do sul. Mas, como eu disse, não me queria deter muito sobre os pormenores históricos, nós já falámos sobre os vários reis e etc. Iremos só ver alguns detalhes sobre este aspecto, mas não iremos deter-nos sobre, portanto, muitos detalhes históricos neste programa. Mas vejamos o verso 17 ainda. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Então aqui, mais uma vez, temos esta aliança que é estabelecida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul para, enfim, através de um casamento, através de uma jovem. Há quem atribua, então, nesse sentido, estamos mais ou menos no ano 198 a.C., quando quem está a governar é Antíoco o Grande, e ele faz um tratado com o Egito. Portanto, Antíoco o Grande era o rei do norte, faz um tratado com o Egito, portanto, que é o reino do sul, e o Egito dá em casamento Cleópatra. Nós já ouvimos falar deste nome, certamente, portanto é um nome conhecido, e estamos, como já repararam, no final destes impérios e no início do estabelecimento do Império Romano. Então temos este casamento que não funciona, portanto não alcança os seus objetivos. Continuando o verso 18 diz: depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um cobrador pela terra mais glorioso do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Então, como eu disse, estamos aqui no final destes 4 impérios, enfim, derivados do Império Grego, e estamos no início do Império Romano. Fala aqui de um cobrador, e não há dúvidas nenhumas que o Império Romano foi talvez dos impérios mais eficazes na cobrança dos impostos. Eram extremamente conhecidos pelo bom desempenho na cobrança de impostos que eles faziam a todos os povos que estavam sob a sua autoridade. Então estamos aqui nesta tensão, neste período em que há uma mudança, uma transição de poderes, mais uma vez. Verso 21 diz: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. A maioria dos intérpretes reconhece que este homem aqui, ou este homem vil, é identificado com Antíoco Epifânio. E de facto este homem foi um homem terrível. Ele profanou o templo em Jerusalém, ele colocou uma imagem de Júpiter no templo de Jerusalém, mas ao mesmo tempo este Antíoco Epifânio poderíamos dizer que ele é um tipo do Anticristo. Assim como às vezes encontramos no Velho Testamento
como Moisés, por exemplo. Moisés é um tipo de Jesus, o profeta, não é? Encontramos, de alguma maneira, Samuel como um tipo de Jesus Cristo também, que acumulou sacerdócio, juiz e rei. Então temos várias personagens no Velho Testamento que tipificam a Cristo. Aqui temos Antíoco Epifânio, este homem vil, que tipifica o espírito do anticristo. Alguém que vai ter, de facto, uma atitude muito clara contra tudo aquilo que é Deus. Mas vejamos ainda o verso 22, porque este texto vai continuar a falar destas questões. E diz: as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de um grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra eles. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão trespassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então temos aqui esta referência a estas campanhas militares que Antíoco Epifânio desenvolve em relação ao Egito e que alcança vitória. Ele alcança vitória através de projetos e alianças que não se cumprem, que são alicerçadas em mentiras, alianças mentirosas, alianças enganosas, e ele de facto vai conseguir convencer estes reis do sul, estes reis do Egito, e vai conquistá-los com artimanhas. E de facto a história, mais uma vez, se quiserem consultem, quer na internet, quer nas enciclopédias sobre Antíoco Epifânio, certamente vão poder colher muitos dados históricos acerca deste homem. E a forma como ele agiu, a forma maldosa como ele agiu, e mais uma vez verificamos que a Bíblia é exata quanto à forma que descreve este homem, este general, e a maldade que ele usa para alcançar os seus objetivos. É tão exata as Escrituras que algumas pessoas não suportam ver a eficácia, a precisão com que a Bíblia fala das coisas. Então algumas pessoas foram sugerindo, não, este livro de Daniel foi escrito foi depois, tal era a precisão dos escritos. Mas na realidade nós sabemos que não foi assim, e ainda hoje sempre Satanás procura diminuir ou denegrir aquilo que a Bíblia tem. Portanto não é novidade nenhuma, Satanás sempre fez isso desde o Jardim do Éden, que ele tenta denegrir a palavra de Deus, tenta dizer, bem, foi assim que Deus disse, não foi bem assim que Deus disse, e tenta levantar sempre dúvidas. Por isso, infelizmente, às vezes surgem aí livros e filmes, enfim, a tentar levantar perguntas, são considerados ficções, no entanto, são claramente artimanhas de Satanás para pôr em dúvida aquilo que as Escrituras dizem. E na nossa geração têm surgido vários filmes como o Código da Vinci, o Evangelho segundo Judas e outros textos que aparecem e vêm à luz, mais uma vez para tentar denegrir a palavra de Deus, tentar levantar perguntas. É interessante como as coisas são feitas, não é? E há pouco tempo surgiu mais uma reportagem sobre se encontrou ou não o túmulo de Jesus, e isto vai surgindo assim. Satanás sempre funciona desta forma, levantando suspeitas, levantando dúvidas. Normalmente não faz grandes afirmações, porque isso seria facilmente desmascarado. Qualquer uma destas três questões que levantei agora seriam facilmente desmascaradas. Mas levanta a pergunta, não, isto é uma ficção, isto não é um livro para pôr em causa a Bíblia de maneira nenhuma. Não, isto não é uma afirmação de que Jesus Cristo não ressuscitou. Não, é só uma dúvida que se levanta. E Satanás sempre funcionou assim. E há pessoas que põem em dúvida
as Escrituras, este texto de Daniel, por causa da sua exatidão. E em vez de olharem para ele e dizer, fantástico, Deus pôde prever isto com alguma antecedência, algumas décadas de antecedência, Deus preveniu-nos daquilo que ia acontecer. Em vez de ficarmos admirados pela precisão dos relatos bíblicos, pomos em dúvida. E nós, seres humanos, somos especialistas nesta matéria. Precisamos talvez ter mais humildade e olhar para os textos bíblicos com mais sinceridade, enfim, de coração aberto, aprendendo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Se nós fizéssemos mais vezes isso, eu creio sinceramente que as nossas vidas seriam bem mais agradáveis, mais bonitas, pois estávamos a cumprir o manual de instruções daquele que é o Criador de cada um de nós. E no fundo, quando nós compramos um aparelho, um eletrodoméstico, se nós seguirmos as instruções do manual, provavelmente o aparelho funciona. O problema é que nós somos tão curiosos e se você for como eu, normalmente começa a carregar nos botões antes de ler o manual. E depois quando aquilo não funciona, vamos ao manual e entretanto já variamos o aparelho. Mas nós, seres humanos, somos um pouco assim. Mas voltando aqui a este texto bíblico, e como eu disse, não me quero deter em muitos pormenores históricos, mas vamos voltar aqui ao texto bíblico. Estamos no verso 29 deste capítulo 11 e o texto ainda diz: no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado atentará aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, e estabelecerá a abominação da desolação. Vemos que realmente esta foi a atitude de Antíoco Epifânio. Ele agora volta-se contra Jerusalém e no lugar do templo ele oferece então um animal imundo para um judeu e para os textos bíblicos, uma porca diante do altar. O sangue desse animal é oferecido no altar, claramente para afrontar a fé judaica da altura, e ele estabelece uma imagem de Júpiter ali no santuário. Isto era uma abominação, uma profanação do templo, desrespeitando assim as convicções religiosas da época, desrespeitando assim a Deus. E vemos que Deus mesmo assim permite que isso aconteça. Deus poderia ter terminado com isso. O curioso é ver que Deus muitas vezes até nestas situações permite que isso aconteça, não agindo, para ver até onde é que o seu povo, também ao mesmo tempo caminha na fé e cresce na fé. O verso 32 ainda diz: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui temos a razão pela qual a maior parte das vezes Deus não intervém logo, terminando com estes ditadores, estas pessoas que provocam de facto muita tristeza. É que nós sabemos pelas Escrituras que o sofrimento faz-nos crescer. O problema é que nós não queremos muitas vezes crescer. Às vezes nós queremos ficar pequenos porque, como dói, como provoca dor, nós preferimos não sofrer a ter que crescer. Há pouco tempo estava a falar com um dos meus filhos, o Natanael, que está a crescer, está a ter as chamadas dores de crescimento, enfim, nos ossos e etc. E ele dizia: pai, dói-me muito os joelhos. Eu disse: olha filho, isso é normal, estás a crescer, estás na adolescência, isso faz parte, essas dores faz parte. Pai, então se é assim não quer crescer. E nós às vezes, seres humanos, somos assim, quer dizer, preferimos não ter dores do que ter que crescer. E vemos aqui por este texto que apesar de Deus permitir que este homem vil tenha espaço para agir, isso vai produzir com que o povo que conhece a Deus se torne um povo forte e ativo, e Deus espera isso de nós. E nós temos realmente relatos dessa família importante, que é os Macabeus. Alguns têm esse livro, enfim, junto ao Cânon, ainda que este livro, os Macabeus, não pertence ao Cânon hebraico, é considerado um livro apócrifo, mas isso não quer dizer que não tenha uma história bonita, não, só que simplesmente não é um livro inspirado, reconhecidamente inspirado por Deus. Por isso não deveria estar no Cânon sagrado, mas para todos os efeitos tem uma história fantástica de como Deus escolheu esse povo para utilizá-lo nesse período específico que nós estamos a ler aqui no livro de Daniel, para ajudar o seu povo a se manter, enfim, mais forte e mais ativo
no relacionamento com Deus. Mas o verso 33 ainda prossegue. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Vemos mais uma vez que aqui se refere a este homem, Antíoco Epifânio, mas ao mesmo tempo vemos também que ele, como já disse, é um tipo do anticristo. Se por um lado o anticristo age por vontade própria, e ele aqui entra em contradição ou em oposição a Jesus Cristo, que veio em nome do Pai. Aliás, Jesus disse em João 5,19, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. E em Filipenses, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Vemos aqui este paradoxo, esta oposição. Enquanto Cristo é obediente até à morte, Cristo é submisso ao Pai, o anticristo será arrogante, trabalhará por vontade própria, não quererá ouvir conselhos de ninguém. E o próprio o apóstolo Paulo escreve, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 4, ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E o livro do Apocalipse ainda acrescenta, e adorá-lo-usão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então temos estas marcas claras de oposição do anticristo a Deus e a todos os seus seguidores, sejam eles cristãos ou de outra confissão qualquer. O anticristo quer exclusividade, adoração exclusiva para si. E esta é uma oposição realmente terrível que vamos ver acontecer ainda no nosso mundo. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos dá esperança e por isso podemos nos refugiar em Cristo Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.